Fala galera, beleza? Tudo certo? Hoje eu estou trazendo para vocês o segundo vídeo da série Investindo com Python. Nesse segundo vídeo eu vou mostrar como coletar dados de uma carteira de ações de maneira bem rápida. Outra coisa, caso vocês queiram saber de uma maneira mais detalhada como coletar os dados das ações e de uma carteira de ações, assiste o nosso primeiro vídeo que eu estou explicando direitinho como faz isso, utilizando a biblioteca do Yahoo Finance. Mas nesse vídeo aqui eu vou passar por esse ponto bem rápido e vou mostrar como calcular o indicador de log retorno, né, do retorno sobre a volatilidade das ações que você selecionou utilizando Python. Dessa maneira você consegue gerir melhor a carteira de ações e analisar, né, o retorno desses investimentos pela sua volatilidade num período de tempo selecionado. Então, com essa análise a gente consegue ver, né, se as ações selecionadas estão seguindo um perfil um pouco mais conservador, né, tendo uma rentabilidade um pouco menor, mas com uma volatilidade menor, ou se elas estão tendo um perfil, digamos assim, mais agressivo, né, tendo uma volatilidade bem alta, mas no final desse período, né, durante esse período, trazendo uma rentabilidade um pouco maior. E aí, dentro de tudo isso, tem ali as oportunidades, né, de algumas ações que trouxeram ou andam trazendo uma rentabilidade bem alta, com uma volatilidade um pouco menor. E eu vou estar fazendo essa análise de maneira bem simples e mostrando para vocês aqui no gráfico. Então esse vai ser o primeiro passo, acho que vai ser o primeiro dos indicadores que eu vou estar mostrando para vocês. E aí eu vou passar do início ao fim, mostrando desde como eu comentei, né, desde como pegar esses valores até fazer o indicador em si, calcular e depois visualizar isso num gráfico. Então, pessoal, como primeiro ponto aqui, a gente precisa importar as bibliotecas necessárias. Então, aqui eu tenho o Yahoo Finance em si e o Pandas Data Reader, que é onde a gente consegue obter esses dados utilizando a API do Yahoo Finance. Caso vocês queiram saber com mais detalhes, vou deixar aqui o card do primeiro vídeo que a gente ensina. Depois eu tenho a biblioteca do Pandas em si para trabalhar com Data Frames, o Matplotlib e o Seaborn para fazer os gráficos, e o Math, que é uma biblioteca para fazer alguns cálculos matemáticos um pouco mais avançados. Nesse caso, a gente vai utilizar somente para fazer o log dos valores. Logo depois, eu montei aqui uma carteira, né, com stickers, né, que a gente precisa, que eu vou estar utilizando, né, para pegar esses dados de fechamento da bolsa. E a princípio eu coloquei, né, a Via Varejo, Magazine Luiza, duas empresas aqui do mercado de varejo, coloquei a Vale e a VEG. E após isso, eu chamo a carteira, né, de ações e pego os dados do Yahoo Finance para todos esses tickets. Estou pegando no período de um ano e pegando os dados de fechamento ajustado delas. E aí, só deixando claro aqui, né, eu peguei essas quatro para demonstração, mas você pode selecionar o número que você precisa, né, o número necessário de ações, e as ações que você quer também buscar. Então você pode pegar ações que já estão na sua carteira para analisar como foi o rendimento delas. Você pode analisar também ações que você pretende investir, ou então pretende simplesmente analisar ações do mesmo setor, coisas do tipo. Isso aí fica a seu cargo. Então, vamos rodar aqui essa célula. Beleza, completou aqui, buscou todos os dados das quatro ações. E aqui eu vou só mostrar para vocês rapidinho um gráfico. E também para a gente conferir, né, se está tudo certinho, se ele pegou para todo o período de um ano essas ações. Então, beleza, utilizei o Seaborn para plotar esses gráficos e tá tudo certinho. A gente vê aqui, né? Aqui hoje possui o maior valor aqui, seria isso aqui em valor absoluto, né? Magazine Luiza, depois Vale, a VEG e a Via Varejo. A gente vê, né, que esse gap, essa queda grande que foi devido ao coronavírus, né? Gravando o vídeo aqui em 2020. Então, aqui em fevereiro, março, na verdade, de 2020, a gente teve aqui essa queda. Então, eu busquei um ano de dados.
E aí o meu objetivo agora é minimizar um pouco, pelo menos, dessa queda e não utilizar um ano de dados em si. Vou utilizar simplesmente os últimos 21 dias, onde eu posso também avaliar como tem sido a retomada, né, dessas ações devido ao ocorrido, né, do coronavírus, como tem sido a retomada dessas ações com o tempo. Então, para isso, beleza, para isso eu vou limitar minha carteira a somente 21 dias. Vou aproveitar também, como eu limitei ela, vou limitar ela somente a 21 dias e vou plotar para mostrar para vocês como que fica. Beleza, aqui tem um gráfico de todas elas nos últimos 21 dias e eu consigo acompanhar, dar uma olhada aqui de como elas estão se comportando. Agora, após isso, vamos para o indicador em si. A primeira parte que a gente tem que fazer é calcular, né, o log retorno dos ativos durante esse período de 21 dias que a gente selecionou. Vamos começar. Aqui eu vou começar montando o data frame. E aí, com isso, eu vou copiar, né, os dados da carteira ali para depois não ter que ficar com as modificações que eu vou fazendo não influenciar, né, no meu dataset original. Vou resetar o index para pegar hoje, né, se a gente ver, acho que vou até mostrar para vocês aqui. Se você ver, né, hoje esse data frame que veio com os dados de cada uma, ele tem como index a data, né? E eu quero separar essa data aqui para poder trabalhar com ela, tirar ela do index. Então eu dou reset index e aí o index vai ser agora um valor numérico e a data vai ser mais uma coluna do meu data frame. Bom, eu vou extrair essas colunas. Vou criar um data frame para rentabilidade. Vou utilizar como período de tempo de maneira dinâmica, tá? Pegando o número de dias que eu selecionei, já pegando o tamanho, né, desse data frame, né, com as datas, para eu poder aí sim aplicar as contas. Eu quero fazer a conta. Então aqui, o que eu estou fazendo, né? Para cada coluna, que no caso no meu data frame, para cada coluna tirando a data, que no caso do meu data frame vão ser os valores, né, das ações. Eu vou estar iterando para cada linha dessa daqui, eu vou estar aplicando o cálculo. E aí eu vou começar a partir da linha 1, né? Ela tem que ser maior que 0, porque como eu vou estar fazendo retorno, calculando o valor atual sobre o anterior, eu não posso estar começando da primeira, né? Então eu vou calcular essa rentabilidade. Para fazer essa rentabilidade, né, eu preciso aplicar a fórmula o log, seria o logaritmo natural, mas é definido como log, do valor de hoje, do último valor de fechamento, sobre o valor passado.
Então, eu vou pegar, para pegar o valor anterior do dia anterior, eu vou pegar o index dessa coluna, menos 1, estou pegando o valor anterior, do dia anterior, desse tick. E aí eu calculo. Depois eu faço o append, né? Jogo isso dentro da lista, a data, né, que eu criei aqui em cima. Onde eu começo com 0, que é para o primeiro dia, que teve a rentabilidade 0, que é o dia que eu comecei. No final desse loop, eu assimilo a coluna desse DF rentabilidade que eu criei, que tinha só a data. Eu assimilo agora o novo valor. E aí, quando terminar, eu vou só plotar o gráfico de rentabilidade para mostrar para vocês a tabela como é que fica. Então, beleza, depois de ter feito todos os cálculos, ele me mostra aqui o valor de log rentabilidade para cada uma das ações que eu peguei anteriormente. Beleza, logo após eu ter obtido os dados de rentabilidade, né, por dia, eu preciso agora fazer a rentabilidade média para plotar isso num gráfico único. Então, vou fazer a média dessa rentabilidade nos últimos dias, nos últimos 21 dias, que foi o dia que eu selecionei aqui. Então, eu vou calcular o retorno médio. Onde vai ser a rentabilidade em si, a soma de toda essa rentabilidade dividido pelo número, fazer uma média simples desses valores. E vou também calcular, só para deixar salvo, o retorno total. Então, beleza, para dar um espaço aqui. Então, tem aqui rentabilidade média e rentabilidade total. Agora, segundo ponto é calcular a volatilidade desses ativos. Então, por definição, a volatilidade desses ativos é o desvio padrão da sua rentabilidade. Então, de maneira bem simples, eu pego aquele gráfico de rentabilidade, né, a tabela de rentabilidade que eu montei antes, e calculo o desvio padrão dos seus valores. E aqui eu posso ver, né, o desvio padrão de cada um. Unificando agora os dois, eu tenho que vou resetar o index do gráfico de volatilidade. Com isso, vou chamar a coluna de volatilidade. Minha intenção é montar um data frame com os dois juntos. Vou criar uma coluna com o nome de rentabilidade.
onde eu vou botar a rentabilidade total, não a média de todas elas. E vou tirar algum valor vazio, caso tenha. Com isso eu consigo agora um gráfico único, onde eu tenho os ticks, né? Magazine Luiza, Vale, Vevar e a VEG, com a seu valor de volatilidade e seu valor de rentabilidade total. Com isso eu já tenho quase tudo pronto e vou para a parte final, que é visualizar como foi o gráfico de rentabilidade e volatilidade dessa carteira. Então, eu defino, né, a área que eu vou fazer o plot desse gráfico. Então, tamanho aqui, 6 por 6. E vou plotar com o Seaborn. Um gráfico com volatilidade e no eixo Y rentabilidade, com os dados do meu data frame que eu chamei de X, e coloração do index. E aí pronto, por fim eu já tive uma primeira versão desse gráfico, onde eu tenho que, já de cara, nenhuma delas eu consigo ver que nenhuma delas apresentou uma rentabilidade negativa. Eu tenho que apresentou menos rentabilidade foi a Vale, mas ela também teve uma volatilidade menor. Porém, eu tenho aqui a VEG, por exemplo, que por enquanto, né, dos últimos 21 dias tem sido um investimento muito bom, porque de todos esses, na verdade, que eu estou analisando, é até o mais equilibrado, né, porque ele teve uma volatilidade bem pequena, com uma rentabilidade consideravelmente alta, a segunda maior aqui do gráfico. Do outro lado, né, eu tenho aqui, por exemplo, a Via Varejo, que teve uma volatilidade bem alta, porém apresentou no final desses 21 dias uma rentabilidade também bem alta, né? E aí eu tenho esses dois extremos. Uma que apresentou uma volatilidade baixa, mas até com uma rentabilidade boa. Uma segunda aqui que apresentou uma volatilidade baixa, com uma rentabilidade baixa, que normalmente é o esperado. Sobre uma outra que apresentou uma volatilidade alta, com uma rentabilidade alta, que foi no caso a Via Varejo. E aí entre elas eu tenho aqui a Magazine Luiza, que apresentou uma rentabilidade média com uma volatilidade relativamente alta. E aí, com isso, você consegue fazer boas análises com seus investimentos, tanto com os que você já tem alocado, quanto com os que você precisa alocar. E por fim, né, montar o gráfico aqui dessa sua carteira e conseguir analisar os melhores e piores investimentos aí com esse indicador. Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí, trazendo esse vídeo da série 2 aí de Investindo com Python, mostrando o gráfico de rentabilidade e volatilidade das ações, como montar esse gráfico e no final como visualizar de forma gráfica usando o Seaborn aqui no Python. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir, podem compartilhar também aí para quem precisa e comentar também, que a gente vai estar respondendo as suas dúvidas aqui embaixo. É isso, valeu galera, até a próxima.